Conheça o testemunho da pastora Dulcineia Paula. Ela foi rejeitada, espancada, expulsa de casa, totalmente odiada por sua mãe. Deixe seu like, se inscreve para mais vídeos como esse. Sim. A minha mãe me faz falta quando me fizeram mal e me engravidaram com 14 anos. Eu ainda brincava de boneca e de casinha de barro no quintal. E o meu filho é a razão da minha vida, né? O Alex está com 45 anos, dou minha vida pela dele e o mal que me fizeram. O diabo não conseguiu permissão de Deus para que houvesse em mim uma transmissão de sentimento, Sim, de sim. ser rejeitada pela minha mãe, maltratada, e eu ter um alvo para crucificar, para judiar, que é o meu primeiro filho. Amo mais que a minha própria vida. Então, assim, eu sofri demais, mas sem eu estar na presença de Deus, Deus já fazia o diabo se frustrar muito com os planos dele na minha vida. Ele fazia e bolava, orquestrava, né, situações para acabar comigo antes de eu conhecer a palavra. Então, Deus também fazia todos os planos dele se frustrar contra a minha vida. Então, a rejeição de irmãos, a minha irmã sempre saía bonita, meus irmãos sempre tinham outra vida, e eu era que sempre ficava, e não era uma rejeição só em família. As coleguinhas sempre preferiam minha irmã, né? Porque eu era a nega do cabelo duro, né? Que orgulho que me dá esse cabelo Lindo hoje. esse cabelo. Então, assim, eu era aquela que tinha aquele cabelão sem pentear, que não tinha uma roupa para colocar, que não podia ir para as festinhas de coleguinha porque não podia me vestir, não tinha nada. Deus me criou. Deus me criou. Eu dormi em cima de mesa de sinuca, eu dormi em moita de mato, eu ficava escondida às vezes até altas horas da madrugada, porque ela falava: se tu entrar aqui hoje, eu acabo com a sua vida. Hoje eu vou pisar na tua garganta. E eu não conseguia entender o porquê aquele decreto de ser comigo daquele jeito. E essa rejeição a sua mãe tinha exclusivamente com a senhora, somente com a senhora. Unicamente É. comigo. Unicamente E com que comigo. idade que a senhora teve essa percepção que era só com a senhora? Mais ou menos aos 10 anos, quando eu já comecei a ter ódio dela. A senhora começou a ter ódio da sua Sim, mãe? tanto é que eu passei a chamar ela de Maria Paula. Não chamava de mãe? Não chamava de mãe porque eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio muito grande, porque pouquíssimas foram as vezes que eu chamava de mãe. E quando eu chamava de mãe, eu tinha um sentimento muito ruim dentro de mim, porque estava chamando de mãe. E quando eu chamava de Maria Paula, eu me sentia à vontade comigo mesmo dentro de mim. Isso não irritava mais ela? Ou ela tratava de boa quando a senhora falava o nome e não mãe para ela? Eu não lembro de forma nítida, mas até onde eu posso alcançar com a minha memória, quando você não ama, você não está nem aí, tu não liga para nada, não te incomoda nada, se chama, faz diferença. se não faz diferença, Isso. exatamente, não faz diferença. Então, assim, a partir dos 10 anos, eu comecei a ter essa mágoa, esse ressentimento dentro de mim, e comecei a ficar oprimida, muito oprimida. E o tempo foi passando. Eu fiquei tão oprimida, eu posso dizer até que uma criança endemoniada. Porque Meu quando Deus. passava os programas do R.R. Soares, que ele fazia oração na televisão que eu estava assistindo, eu incorporava demônio. Incorporava? Eu incorporava. Eu me debatia, eu gritava, eu corria pelo quintal, eu me arranhava. E eu acredito hoje que isso pode ter sido uma brecha muito grande que foi aberta na minha vida através do comportamento da minha mãe, que foi gerando, porque eu fui começando a me rejeitar também. Porque eu fui começando a sentir que eu não prestava, que eu era feia, que ninguém ligava para mim. Minha irmã tinha um monte de colegas, mas eu nunca conseguia ter as colegas da minha irmã para mim e nenhuma outra. Porque os convites eram só para Delisete, se fosse na esquina ficar conversando um pouquinho, era só Delisete. Então, eu fui rejeitada desde quando comecei a entender consentimento até uma certa idade. Então,
eu também comecei a rejeitar a mim mesma. E essa foi uma batalha muito grande, mesmo depois que Cristo me chamou, eu ainda me sentia muito rejeitada. Meu Qualquer um palito Deus. para mim estava aceso pela rejeição. Porque você ser rejeitado por pessoas é uma coisa. Ame você quem quiser. Isso. Hoje eu tenho essa opinião. Isso. Muitos não me amam pelo que eu sou, mas outros me amam pelo que eu sou. Então, se quiser me amar, me ame. Hoje eu tenho uma base para dizer, se não quiserem me amar, não tem problema, porque eu tenho o maior amor. A maior base de amor que nós temos é Cristo. Cristo. Mas quando você encara um debate dentro de você, que a rejeição vem de dentro de você, como você fazer para não rejeitar a si próprio se já entranhou dentro do sentimento? Então, a minha mãe me abriu muita porta de mágoa, de amargura, de sofrimento, de choro. E, enfim, aos 19 anos, me converti. Deus me chamou, me deu essa oportunidade. Como foi essa conversão? Aos 16 anos, meu filho estava com uns 2 anos, 1 para 2 anos, e eu casada, porque eu me casei com o meu aproveitador, o abusador. Então, eu vivi ali apanhando dele durante 1 ano. E a gente foi morar num quarto, na casa da minha mãe, num quartinho separado. E uma noite, esse foi o momento da minha decisão. Sim. Uma noite, eu dormindo, eu acordei com um balde de água fria em cima de mim, que ele tinha me jogado. Ele era violento, assim? Me batia bastante. Me batia bastante. Eu era uma criança, pesava 50 quilos, magrinha, né? Então, assim, eu fui muito judiada. Mas por quê? Eu entrei nesse relacionamento para fugir dos maus tratos da minha mãe. E eu dei uma volta no círculo. Deixei de apanhar dela para apanhar de um homem, pai do meu filho, marido, no caso. Então eu pensava assim dentro de mim, se eu um dia me casar, eu vou sair disso. Mas eu nunca achei que eu poderia estar no começo de um relacionamento com apenas 14 anos e o pior estava me aguardando, né? Meu Deus. Então eu apanhei muito, Só levei muito sofrimento, soco na boca meu do Deus. estômago. Eu já vi ele chegar em casa bêbado, pegar toda a comida que eu fiz e ir jogando dentro do vaso, puxando a descarga. E eu não tinha uma mente madura para viver aquilo. Então, até aí eu via minha mãe também como culpada. Porque se eu tivesse a proteção dela, o amor e o abrigo, eu não precisaria procurar um refúgio onde eu achasse que era um refúgio para mim e era outra armadilha para me judiar mais meu sentimento, meu emocional, meu psicológico. Então, quando a gente foi morar nesse quarto na casa dela, que ele me jogou um balde de água, ele olhou para mim, isso foi o que me judiou mais do que o balde d'água. Ele disse assim, isso é para você aprender a não me descobrir quando eu estiver dormindo. Que violento. E aí eu impactei. Parece que o sentimento, qualquer sentimento de respeito, morreu naquela madrugada. No dia seguinte, que era um domingo, eu falei para ele, eu quero que você vá embora, porque eu não quero mais ficar com você. E a minha mãe escutou. Quando a minha mãe escutou, ela bateu na porta. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero que ele saia, porque essa noite ele fez isso, isso e isso, e eu não quero mais viver com ele. Eu não quero chegar em casa, viu? Para você que está em casa, a gente assiste muitos testemunhos mentirosos. Isso é fato. Isso é uma realidade. Não vem ao caso aqui? Vem. Existem testemunhos para curtida, para seguidores, para financeiro. Existem testemunhos adversos. E eu estou colocando a minha vida, eu só tenho uma.
Eu não quero chegar em casa viva se eu estiver mentindo para você que precisa de um socorro através de uma cura, uma libertação para a tua vida. Minha mãe virou e falou assim, alto lá, fez assim com a mão. Se você quer se separar, ele fica e você sai. Ali ela falou, vai para o caminho da tua perdição. Porque eu saí com a roupa do corpo, fui direto para um bairro chamado Santa Marta, onde eu conheci algumas pessoas, e ali foi a minha perdição. Ela tirou você de dentro de casa e ficou com o Para ele abusador. ficar. Ah, não era ela, meu Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você que me ouve, que não é fácil tocar nessas feridas não, viu? Você pode ter uma cicatriz de 30 anos, se você meter a faca e furar, vai doer. O meu passado me dói, mas eu não sinto mágoa de ninguém, porque alguém me libertou para valer Glória a de Deus. sentimento. Ele não colocou em mim a amnésia para mim não me lembrar do tanto que eu sofri. Mas ele me deu um poder de cura na minha vida muito grande sobre tudo isso que você vai ouvir. Então a minha mãe optou por ele ficar e eu fui. Tua mãe te manda embora. A senhora sai de casa e o marido fica com o filho. E a senhora vai para onde? Eu fui em rumo entre aspas, né? Eu saí sem rumo, mas acabei direcionando os meus passos num bairro chamado Santa Marta, que não ficava longe de onde eu morava. Uhum. E eu indo, eu encontrei uma menina que era minha coleguinha. Ela tinha estudado junto comigo. O nome dela, apelido dela no caso, é Sandra Capeta. Ela era bem levada, bem levada. Mas era uma menina que eu gostava. E aí ela falou assim, Neinha, tu tá indo para onde? Eu falei, nem eu sei. Ela, por quê? Não sabe para onde vai? Tá maluca? E aí eu falei assim, eu me separei e a minha mãe me colocou para fora de casa e eu não sei para onde ir. A Sandra Capeta, no caso, né, ela é o apelido da menina, disse assim para mim, vamos lá em casa, que eu vou ver se a minha mãe e meu pai não te deixam ficar lá alguns dias até você esfriar a sua cabeça e ter um canto para ficar, não vai ficar na rua, né? Já era de tardinha, caindo um pouquinho para encerrar a tarde. E ela foi, me levou. E eu desorientada. Aí eu já estava com 15 anos, né? Porque eu engravidei com 14, tive ele com quase 15. Eu estava com uns 15 anos e alguns meses. E os pais dela deixaram eu ficar lá. E os pais dela cuidaram de mim. A mãe dela cuidou de mim como se fosse mais uma filha. Ela tinha 3 filhas, Selma, Sueli e Sandra. E a mãe dela me aderiu, me abrigou. E eu fiquei lá quase 2 anos. Só que aí eu dei trabalho para eles, por causa do meu passado e minhas marcas. Tinha muita dores ainda. Muita. Ativa. E nesses 2 anos que a senhora está na casa dessa senhora que está cuidando, tua mãe foi algum dia procurar saber? Nunca. Nem mãe, nem irmão, nem irmã, ninguém. É por isso que eu sempre digo que Deus me criou. Porque assim, eu fiquei lá 2 anos, mas aí eu fui respingar neles as minhas feridas. E eles não tinham obrigação de aceitar ser respingado pelas minhas feridas, mas me seguraram. Toda vez que eu saía, pagode que tinha o nome de Vai Quem Quer, só que o pagode era organizado pelos caras da Boca de Fumo. Então ali não era um ambiente bacana, né? E eu sem experiência nenhuma. Eu fui fazendo amizade, caindo naquilo, e comecei a conhecer bandido. Quando eu percebi, eu já estava guardando arma para bandido, eu já estava fazendo alguns favores para bandido, eu já estava na bebida, eu já estava na cerveja, eu já estava no vício, eu já estava entregue. E eu batia no meu peito, porque a minha mãe, ela dizia assim, essa mulherzinha de rua, para não usar outra expressão mais forte, essa vaga, para não usar outra expressão, isso não presta não, vai dar em nada não, vai parar em lugar nenhum não. Então eu falava comigo, no meu coração, agora eu vou ser tudo que você me chamava sem eu ser. Agora tu vai ver que eu vou ser o que você me chamou, eu de forma inocente.
Só que hoje, Deus me dá o entendimento de que eu estava fazendo uma profecia maligna contra a minha própria vida, porque há poder nas palavras. E eu fui e fiz tudo o que ela dizia que eu fazia sem eu fazer. Eu não podia chegar 9 horas em casa da casa de uma coleguinha que eu estava Fazendo coisa errada. fazendo coisa errada. Então aquilo me revoltava muito. E eu passei a fazer aquilo, tudo que ela dizia que eu não fazia, eu comecei a fazer. Até que eu fui parar no fundo do poço e não sabia como subir de novo. Aí eu me perdi na vida. Aí eu entrei na revolta total. Caiu de cabeça. Foi fazer De tudo cabeça, aquilo que... mergulhei com vontade. Mergulhei com vontade. E se não fosse o maior pescador de alma entre céu e terra, Não tinha eu te estava resgatado. nem o osso. Tinha restado nem o osso do meu corpo. Já tinha virado já a poeira da poeira. E como isso aconteceu, Neia? Como chegou essa verdade, esse pescador para ti? Porque eu tô vendo que você agora não tá dando valor para a vida, porque a dor, a mágoa, a rejeição tá viva, gritando dentro de você. Sem família, sem mãe, preferiu colocar para fora e acolher quem lhe agrediu. Esse ódio está crescendo intensificamente no seu coração, na sua alma. Crescia. A cada momento que eu pulava um muro para roubar uma jaca, para roubar uma cana, para roubar um coco, para me manter, era uma revolta que eu tinha. E às vezes eu ia em casa. Às vezes eu ia em casa. Porque tinha seu filho lá também, né? Eu ia fazer visita, eu ia em casa. E teve era ir em casa e voltar com mais uma mágoa. Uma vez eu cheguei em casa, ela tinha uma amiga, a irmã Dalva, hoje dorme no Senhor. Uma mulher abençoada por Deus. Mãe de 2 filhas. E eu também amava muito a irmã Dalva, ela era evangélica, orou muito por mim. E quando teve um dia que eu cheguei, era a hora do almoço. E sempre que eu ia, eu procurava chegar na hora do almoço, porque a vida na rua não é fácil. Ninguém quer sustentar filhos de ninguém. Ainda mais quando dá trabalho e vive uma vida torta. Ninguém é obrigado. E eu cheguei, era a hora do almoço. E ela estava colocando comida para a irmã Dalva e as 2 filhas. Quando eu descobri a panela, ela falou, nem adianta descobrir que não tem comida para você aqui, não. Que dureza, né? Ela me Meu odiava. Deus, não é um ser humano normal. Ela me fez nunca. procurar nas igrejas muitas irmãs de cabelo branco para falar, você não quer ser minha mãe emprestada? Só dar um carinho? Isso é uma lembrança que hoje me corta o coração. Porque eu tenho 60 anos, mas eu gostaria de ter tido uma mãe. Quando eu me droguei e não queria aquilo para minha vida. Quando eu me prostituía com qualquer um e não queria aquilo para minha vida. Eu não tinha prazer naquilo. Eu tinha nojo, mas praticava. Porque existia um demônio que queria que eu fosse aquele lixo de pessoas. Então, quando ela me negava o pão, a gente dá pão na rua para as pessoas que nunca viu. A gente dá, não gosto de chamar de esmola, a gente dá ajuda para pessoas que estão sentadas na rua. Eu não vou mentir aqui, isso é hipócrita. Eu já devo ter dado muita ajuda para pessoas que pegou meu dinheiro e foi se drogar. Mas a minha intenção foi dar para ele ir se alimentar. Então, o comportamento dela de ódio só me gerava mais vontade de afundar. De afundar, afundar, afundar e afundar. Até que eu vi que eu estava no fundo do poço. Não tinha força para largar aquilo que eu poderia nunca ter tocado na minha vida. E foi isso. A minha infância, a minha adolescência foi roubada, ela foi usurpada, até que chegou aos 19 anos. Eu já tinha o meu filho Felipe, já tinha o meu filho Alex, só que eu continuava no vício. Mas eu falava para Deus,
Eu xingava a Deus de tudo quanto é nome que você imaginar. A senhora xingava Deus? Ofendia a Deus de todas as formas. Eu não É. sei nem como ele me quis.